Oi, gente, vim aqui explicar para você sobre a salinha online. Se por acaso você deseja estudar na salinha e não tem como se mudar para Patos, você pode escolher essa modalidade. E quando nós dizemos que a salinha online é exatamente igual à salinha presencial, é porque tudo que nós oferecemos presencial, você vai ter acesso no online. Vamos começar explicando como as aulas funcionam. É o seguinte: as aulas da salinha, elas são ao vivo. Por quê? Porque a gente tem mania de procrastinar, de empurrar com a barriga, de estudar só o que a gente quer, não é verdade? Então na salinha não vai ter jeito não, nem no online. Por quê? Porque a sua aula é ao vivo, como se fosse no presencial. No presencial, se você falta da aula, você não perde o conteúdo? Então, no online também da mesma forma. Você vai ter aquela obrigação de horário, de estar ali assistindo a aula, certinho? Outra coisa que nós podemos falar para você sobre o nosso monitoramento de estudos. Aqui na salinha nós temos a sala de estudos, que vocês já devem ter assistido aí nas redes sociais, né? Onde o aluno tem a sua baia individual. Mas você que vai fazer a salinha online, eu tenho certeza que você tem um espaço maravilhoso aí na sua casa para você estudar, não é verdade? E aí como que vai funcionar? Nós vamos monitorar o seu estudo através da webcam, da câmera do seu computador, do seu notebook. Você vai estudar o tempo todo com a câmera ligada e daqui nós teremos uma pessoa anotando o horário que você entra, o horário que você sai. E para isso, gente, não é só deixar a câmera ligada. Alguma parte do seu corpo tem que estar aparecendo. E aí eu sempre indico para os meus alunos o seguinte: use o seu celular para fazer o monitoramento de estudos. Porque aí o seu computador fica liberado para você fazer alguma pesquisa ou algo do tipo. E o seu celular fica ocupado para você não ficar mexendo. Porque aqui na sala de estudos é proibido o uso do celular. Então esse é o seu maior desafio para você que é online. Deixar o celular de lado e tirar todas as notificações. Porque não adianta você ficar lá com ele ligado para o monitoramento e ficar caindo notificação dos outros aplicativos. Então esse é outro ponto. E aí o que vai acontecer? No outro dia, tanto você quanto o seu responsável vai receber um relatório, porque se você está estudando online, provavelmente o seu responsável não está em casa te vigiando, ele está no trabalho. Então, para ele, é muito importante que ele tenha o controle de quanto tempo, enquanto ele estava fora de casa, você realmente ficou estudando. Então, isso é importantíssimo. Outra coisa, a gente não pode achar que a gente estudou muito. A gente não pode, eu estudei. Não. Quanto? Qual que é o valor? Qual que é o número disso? Uma coisa é você achar que você estudou muito. Outra coisa é você ter estudado de verdade. Então, você tendo o seu relatório diário, você vai conseguir contar exatamente, quantificar os seus estudos, certo? Sem falar, né, que nós faremos todo um planejamento para vocês. Eu vou fazer chamada de vídeo para você, o nosso psicólogo, o nosso coach, e a gente vai montar um planejamento para você, para que você consiga seguir e com as suas metas semanais. Até você que é online vai ter que cumprir as metas que os alunos aqui na salinha eles atingem presencialmente, você vai ficar aí no online atingindo essas metas, certo? Outra coisa, a salinha ela não adota nenhum material comprado, nenhuma editora, nenhuma coisa pronta. Nós que fazemos o nosso próprio material. Por quê? Essa é a nossa garantia que você vai ter materiais atualizados sempre e materiais do jeitinho que vai aparecer nas suas provas. Uma coisa é eu te explicar o que é sólido, líquido e gasoso. Outra coisa é eu te falar como que vai estar na sua prova que você vai fazer. Porque as provas, elas vão mudando o perfil com o passar dos tempos. E se tem uma coisa que a gente sabe aqui nessa salinha é contar exatamente o que vai estar na sua prova. Provavelmente você já deve ter visto aí também nas redes sociais os alunos falando: acertou a questão, eles contam a prova. É por causa disso. Porque o nosso material é muito atualizado.
Outra coisa, você vai ter um professor de cada matéria. Então, como o nosso método é ativo e não é um método passivo, como que funciona? Geralmente, num cursinho tradicional, você tem várias frentes de química. Eu que sou professora de química, eu vou puxar o sardinha aqui para química. Então, você tem o professor de química geral, o professor de físico-química, o professor de química orgânica. Muitas vezes, a pessoa não sabe química nenhuma. Então, como é que ela vai relacionar as três? Aqui na salinha, não. Por isso que o nosso curso é anual e caso você for aprovado no meio do ano ou antes que o contrato termine, você paga apenas até onde você estudou. Justamente porque é impossível em 6 meses eu trabalhar, eu dar toda a matéria de química da forma que eu preciso para vocês. Então, o nosso curso é anual, porque nosso curso sendo anual, eu te garanto que até antes do Enem eu vou ter dado toda a matéria para você com coerência e coesão, como diz o nosso professor de redação. Com coerência e com coesão. Por quê? Porque a gente vai relacionar uma matéria com a outra na hora certa. Não adianta você ter várias frentes, várias aulas por semana e não aprender nenhuma delas. Então é por isso que você tem aula uma vez por semana com cada professor. Então você vai ter 1h40 de aula, certo? Aí depois você vai ter 24 horas para entregar o seu exercício de fixação. Sabe assim, eu expliquei uma matéria, então aqueles exercícios assim, não, fazendo esses exercícios aqui, a pessoa vai fixar os pontos principais que eu disse na minha aula hoje. Ok, aí você entrega, você vai ter um link no grupo, né? Cada matéria você vai ter um grupo do WhatsApp com o seu professor, com o telefone pessoal do professor, que é outra coisa que a gente fala, que vocês têm acesso 24 horas ao professor, justamente por quê? Porque você fica num grupo com ele com o seu telefone pessoal. E aí o que acontece? Todas as suas dúvidas podem ser mandadas lá. Ele pode não responder imediatamente, mas com certeza vai ficar registrado e ele vai te responder o mais rápido que ele puder. Então, tá. Aí o que funciona? O que acontece? Nesse grupo é mandado um link para você que é online, para você postar, né, digitalizar ou tirar uma foto do seu exercício de fixação e postar nesse link para computar, porque isso também aparece no seu relatório individual. Se você estava presente em todas as aulas, se você entregou todas as atividades, se você foi atendido por mim, pelo coach ou pelo psicólogo, certo? Tudo isso aparece no relatório e aí os pais vão poder acompanhar o seu desenvolvimento na salinha com muito mais tranquilidade. Então tá, aí depois nós temos a monitoria, porque além desses exercícios de fixação, vocês vão ter os exercícios semanais, que é no mínimo 50 exercícios de cada matéria, que você tem uma semana para fazer. E aí as dúvidas desse exercício também é tirada, o professor pergunta lá no grupo, dos exercícios semanais, quais números vocês tiveram dúvida? Aí você coloca lá, se você tiver tido dúvida em todos, você coloca em todos, entendeu? Mas é só você listar lá os exercícios que você teve dúvida. Aí o que acontece? Na monitoria, o professor vai resolver todos os exercícios que você teve dúvida. Olha que maravilhoso, não é? O seu próprio professor que te ensinou a matéria teórica vai tirar suas dúvidas. Outra coisa, aqui a gente também tem as nossas, além de cuidado teórico, do emocional com o nosso psicólogo, o nosso coach, comigo também, que não sou psicóloga, mas o povo chora bastante pra mim, sabe? Aí o que acontece? Nós também temos as atividades físicas. A gente vai tem o yoga, que também é transmitido para os alunos online, e nós temos o funcional, que também vai ser transmitido para os alunos online. Então, até as atividades físicas que os alunos fazem na salinha, vocês vão poder participar na casa de vocês, certo? Daiane, mas e os simulados? Eu que sou online vou fazer o simulado como? Todos os simulados, porque nós temos 2 modalidades de simulado aqui. Nós temos o simulado salinha, que são os seus próprios professores que fazem a prova. Esse simulado salinha, a gente acompanha a matéria que está sendo dada, certo? E nós temos o simulado evolucional. Por quê?
Porque esse simulado evolucional, ele é o maior do Brasil, maior rede do Brasil. Então, ele sendo a maior rede do Brasil, a sua nota não vai ser comparada com os alunos da salinha. A sua nota vai ser comparada nacionalmente. O ano passado, no último simulado que a gente fez, teve mais de 300 mil alunos no Brasil fazendo a prova no mesmo dia e horário. E mesmo você que escolheu a modalidade online, nós oferecemos os 2 simulados também online para vocês. Então, gente, o simulado salinha os professores fazem e o simulado evolucional nós compramos da maior rede do Brasil. Lembrando que esse simulado do evolucional, ele tem a correção do TRI igual ao Enem, ele tem 80% de questões inéditas e 20% de questões que já caíram, e aí você tem na plataforma deles até um simulador de SISU. Depois que eles fecham a sua nota, tem como você simular com aquela nota onde você poderia ser aprovado. Além da revisão de simulado. Por quê? Porque eles mostram para vocês qual que é o seu ponto mais fraco e qual que é o seu ponto mais forte. E coloca as questões que você deve revisar em ordem da que você mais precisa para que você menos precisa. Você vai poder revisar de 2 maneiras. A imagem da questão, explicando por que cada alternativa é errada ou porque cada uma é correta, ou até mesmo assistir a explicação de um professor de cada alternativa. Gente, é perfeita a plataforma deles. Então é por isso que, mais uma vez, como a gente quer o melhor para os nossos alunos, a gente também está presente com essa banca de simulados que é referência no Brasil. E assim, sempre em contato. Na verdade, os alunos online nos preocupa muito mais do que os nossos alunos presenciais. A nossa atenção, a nossa dedicação para os alunos online, ela é bem maior do que para os alunos presenciais. E graças a Deus, né, a gente só está colhendo os frutos bons, porque a maioria deles todos aprovados já, alguns esperando alguns resultados do Enem, a nota do Enem, mas os alunos online, 100% online, sendo aprovados geral. E assim, eu fico muito emocionada porque quando eu tenho oportunidade de encontrar com eles, eu falo assim para eles: gente, você é 100% online, mas a energia da salinha tá chegando aí? E todos eles respondem que sim. Então, para nós, isso é muito gratificante, é muito importante, porque a salinha não é só um pré-vestibular, né? Ela é mais que um pré-vestibular.